Você conhece um canal que chama Inteligentista? Já ouviu falar? Sim. Esse Ah, é claro, né? Não, eu estava pensando, cara, em colocar um vídeo lá do Sejão no canal de cortes, que mandaram pra mim, a gente reage, né? E o título seria assim, ó: Sejão, vídeo do Sejão caindo da plataforma da Petrobras, 30 metros. Ele deu sorte que os tubarões não comeram o buraco negro dele. É isso, Sejão. Um abração, Sejão, cara. A gente brinca, né? Mas, meu irmão, manere aí com as suas críticas, né? Ao criacionismo. Você é um cara inteligente, pô. Reflita um pouco, sabe? Não precisa apelar tanto. menino, Sim. ele é bom. Ele fez lá todo Ele aqueles tem muitos negócios vídeos. lá e... Ele também é doutor Não, não, um abraço, pô, cara. Eu não sei o que ele vai falar depois, mas, assim, por ele não ter nos criticado aqui, né? Já ganhou um pedacinho do meu coração, cara. Você já ganhou um pedacinho. Eu agora tô começando a entender porque a galerinha, quando vai lá conversar com o Sacani, né? Abaixa um pouquinho a bola e tal. Porque o cara parece ser gente boa, né, pessoal? Ele parece ser um cara do bem, né? Né? Ganhou um pedacinho do meu coração. em física pela USP. Então, assim, ele é um. É importante você falar um pouco do currículo da pessoa, só para não parecer que é um monte de doido falando. Então, assim, tem pessoas que não têm instrução nenhuma e duvidam simplesmente porque não. E tem pessoas que conhecem, né, de física, de engenharia e não acreditam. Eu sou a parte das pessoas que não acreditam de jeito nenhum Mas como é foi que na você. Lua. Mas, enfim, como é que você chegou nesse argumento? Ah, não, eu O próprio Gorgonoid, ele tem uma formação em engenharia, né? Eu não sei se ele chegou a concluir o curso, mas ele cursou engenharia elétrica e tal, então é um cara inteligente também, né? Ele tem propriedade para falar sobre isso. Eu simplesmente no começo, igual eu falei, eu era adolescente e falava que eu achava que não fazia sentido. Só isso. A princípio era só isso. Só que aí depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui vendo as teorias da conspiração mesmo que tem sobre o assunto, que todo mundo sabe que tem, né? Muita teoria da conspiração. Tem muito também. Só que aí, cara, eu comecei a ligar os pontos depois que eu comecei a entrar na engenharia também. Mas isso, a pessoa tem que entender que isso não é um assunto da minha vida. Eu não fico. E eu, só pra você saber, tá, Sérgio? Eu sou um cara que sempre fui fascinado com astronomia. Então, assim, cara, muito novo, minha casa tinha enciclopédia, tipo, cara, com 5, 6 anos já sabia o nome dos planetas, tudo. Legal. Eu lembro certinho, a temperatura de Plutão é menos 200. Não, o Gorgonoid é um cara inteligente, pô. E Gorgonoid tá trilhando a trilha do campeão, né? Empreendendo, abrindo as suas academias. Parabéns, cara. É isso aí, Based. Gorgonoid é muito Based, cara. Eu gosto dele. Abração, Gorgonoid, cara. Você é brabo, irmão. 232 graus Celsius, que tinha lá na enciclopédia, tá ligado? Então, assim, Plutão deixou de ser planeta, agora é não sei o quê. Planeta enfim, não. Planeta não, essas definições mudaram, mas quando eu era novo ainda era considerado planeta. E eu sempre fui fascinado com astronomia, sempre gostei, sempre achei legal. Mas aí, cara, quando eu comecei a fazer engenharia também, igual eu falei, apesar disso não ser o assunto da minha vida, e nunca fiquei estudando pra... Eu não passei minha vida, cara, vou estudar aqui pra refutar o homem, não, nunca fiz isso, não. Só que quando às vezes que surge esse assunto, eu fico pensando, porque, igual por exemplo, se você pegar os computadores da época, por exemplo, o ENIAC lá, o primeiro computador, o computador ainda era a válvula, ali na década de 50 e tal, década de 60 também. Pô, o computador era maior que esse estúdio aqui, demorava 3 minutos para fazer uma conta de 5 mais 3. Assim, transistor começou a ser inventado depois, foi descoberto antes, mas começou a ser usado de maneira industrial na década de 60, 70. Certo. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar que os caras conseguiram ir para a Lua no manual. Porque eu sei que tinha alguns recursos na época, mas eu não consigo acreditar que era o suficiente para você conseguir fazer uma viagem de 180 mil quilômetros ou 360 mil? Até hoje não é suficiente, né? Quanto mais naquela época. Se fosse uma coisa super tranquilo, super fácil, né? Bom,
Hoje, com inteligência artificial, com computadores quânticos, com processamento milhões, bilhões, trilhões de vezes superior, a gente não consegue mandar homens à Lua. Então por que eu vou acreditar que na década de 60 os caras conseguiram? Só que é óbvio que a questão da face da Lua é muito além disso, né? A questão da face da Lua é você ver fotos com erros, vídeos com erros, contradições em depoimentos, em relatórios. Ou seja, é toda uma soma de evidência. O cara percebeu, realmente esse negócio tá estranho, já se passaram 50 anos, ninguém voltou, a tecnologia explodiu, melhorou bastante. Mas, cara, isso é só um detalhe, né? Tem uma série de coisas que vai te levar a crer, né, que o homem não foi à Lua. Agora, o lado do sacane tem o quê? Para afirmar que o homem foi à Lua? É umas fotinhas lá do LRO, uns pontinhos brancos. É só isso que ele tem. É só isso. Aí ele pode falar de experimento de laser e tal, a gente consegue rebater isso facilmente. Esses experimentos eram feitos antes da Apollo 11. Doutor. Mas vamos lá, vamos continuar. 380 mil. 380 mil quilômetros em que... Agora, um detalhe aqui, viu, Gorgonoid? Essa distância que você citou, né? Alguns vão falar 384 mil. Isso não é uma distância fixa, tá? É uma distância variável. Não é que a Lua está girando ao redor da Terra numa órbita circular, onde a distância sempre permanece 384 mil. Não, é uma coisa que varia. E aqui você tem que prestar atenção. As pessoas parecem que às vezes não pensam, né, sobre isso. Você tem que entender essa viagem como um corpo parado, que é a Terra. A própria NASA, eu citei lá na aba Comunidades, que a NASA, nos seus mapas astronômicos e nos seus planos da expedição lunar, ela representou a ida do homem à Lua sob uma perspectiva geocêntrica, com a Terra parada e a Lua girando ao redor da Terra. Então o carinha lançou o foguete, o alvo dele, que é a Lua, não é um alvo fixo. Não é que eu lancei o foguete e vou chegar, cheguei aqui. Não, a Lua, nesse caso, é um alvo móvel. Então o foguete, a todo momento, tem que fazer correções de órbita para alcançar a Lua. É aquele jatinho. Puf, 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 puf. Então quando o Gorgonoid... Pera aí. Então quando o Gorgonoid fala assim, eu tenho dificuldade de acreditar que esses caras foram no manual, eu entendo perfeitamente. Porque esses caras, no manual, eles teriam que corrigir a órbita a todo momento, praticamente, para alcançar a Lua, que está se movimentando, certo? Então, não é que a Lua tá aqui, o cara pegou o foguete, pô, chegar na Lua, pô, cheguei. Não. A Lua tá assim, ó, o cara lançou aqui, lancei. Lancei. A Lua tá assim, ó. O cara vai ter que fazer isso aqui assim, ó. Ele vai ter que movimentar o foguete dele para acompanhar o movimento da Lua. Isso pode parecer, não, é tranquilo. Cara, você tá falando de um alvo, como ele colocou aí, a 384 mil quilômetros de distância. Você tem noção do que é isso? Não, você não tem noção do que é isso. Você não tem. Talvez você nunca percorreu essa distância toda na sua vida. Tá? Então, é perfeitamente assim, compreensível, sabe? O Gorgonoid falar, eu não acredito que esses caras foram lá no manual. Meu irmão, eu digo até mais pra você, eu não acreditaria também se esses caras fossem lá no automático, com inteligência artificial, com computador quântico, o escambau. É esse nível da dificuldade. E aqui a gente nem vai entrar no mérito de radiação e coisa do tipo, tá? Então os carinhas lá com jatozinhos que parece que compraram no camelô. Vamos corrigir a órbita. Aí tem o foguete. Move o foguete um pouquinho mais pra direita, pra esquerda, né? Que aquele escapamento do foguete era móvel, né? Eles conseguiam movimentar. Aí bota um pouquinho mais pra direita. Olha a Lua lá. Bota um pouquinho mais pra direita. Bota um pouquinho. Você tá de brincadeira, irmão? Então para pra pensar. Raciocina um pouco mais. Que você vai chegar à conclusão inevitável. Que sim, eu sei, é uma verdade difícil de engolir, né? Às vezes. O homem não foi à Lua. É uma farsa. Vamos voltar pro Gorgonoid aí. Pensando até numa espécie de efeito borboleta, se você fizer 1 milímetro de erro, você não... É tridimensional o espaço. Exatamente, correto. Exatamente isso daí.
Agora sabe o que é? Pera aí, pô. Sabe o que eles vão falar, ô Gorgonoide? Sabe o que eles vão falar? Eles vão falar que a gravidade da Lua começou a puxar o foguete, tá? Então, esses caras, eles vão falar exatamente isso, tá? Eles vão falar que a gravidade da Lua começou a puxar o foguete, literalmente puxar o foguete, e que isso facilitou a viagem. Então tá lá a Lua se movimentando, tchum, 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 o cara lançou o foguete, e aí a Lua começa a misteriosamente puxar o foguete. Aí o foguete é atraído até a Lua, né? Eles vão tentar usar um pouquinho dessa justificativa para facilitar a dificuldade dessa viagem toda aí. Mas vamos lá. Então, como que você vai fazer isso tudo sem um computador, sem inteligência artificial, sem nada disso, e conseguir atingir o alvo de primeira, cara? Eu sei que teve os testes antes e tal, mas tô falando assim, a primeira viagem tripulada, os caras acertaram tudo, e não foi uma vez, os caras foram 7, né? Isso, Apolo 11 a 12, aí a 13 deu problema, os caras quase morreram, né? A 14, aí foi até a 17. Mas o plano da Apolo era até a 20. Ia ter até Apolo 20. Aí na 13 eles falaram, cara, vamos só o que tá pronto, porque já deu quase chabu aí e tudo mais, entendeu? Sim, então assim, o meu ponto principal é esse. Aí tem outras questões que dá. Eu não sou do mundo desse cara de ficar pensando se a bandeira balança ou não, tipo, isso aí pra mim é perda de tempo. Porque, não, até porque não tem como testar isso. A bandeira lá vai balançar ou não, cara. Não, é interessante, viu, Gorgonoide? É interessante. Lá quando eu reagi o Noobs, eu mostrei um vídeo da Apollo, se eu não me engano, Apollo 15, que a bandeira balançou sem ninguém tocar nela. Entenda, ali os caras dizem que é uma região que há um vácuo. Então, peraí, como é que a bandeira tá balançando, ninguém tá tocando nela, e é tudo ali um vácuo? Como é que isso é possível? E aí, você tem que pegar o seguinte, Gorgonoide, é ver a explicação que os caras dão para esse balanço. E por conta dessa explicação, você pode chegar à conclusão, meu irmão, isso é uma farsa. Sabe qual é a explicação que eles vão dar? Que o Sakane teria que dar também para esse vídeo? É que, na verdade, o astronauta caminhando causou uma vibração no solo. O astronauta causou um terremoto na Lua, praticamente. E essa vibração chegou na bandeira, a bandeira começou a vibrar. Não, eu não acredito nisso. É uma farsa. Pronto. Então é importante também citar esses vídeos e tal, né? Citar essas inconsistências. É importante para a gente perceber que aquilo é uma filmagem em um estúdio, que não é um carinha andando na Lua e tal, né? É óbvio que isso é importante na farsa. Vamos lá. Sei lá, cara. Pode ter passado um vento solar lá, uma irradiação de alguma coisa. Mas a bandeira não balançou, não. Mas eu tô falando assim, isso não é importante. Isso é um negócio irrelevante. É importante, cara. É importante, sabe? Aí, essa seria uma outra justificativa completamente maluca, dizer que passou um vento solar. Daí, quando você começa a perceber as respostas que esses caras dão para esses questionamentos, você pode chegar à conclusão, cara, isso é impossível, é uma farsa, né? Ou seja, é mais um corpo de evidências que você coloca na mesa sobre a face da Lua. Certo? E tem muita coisa. Outra coisa que você pode citar, o Gorgonoide, é a contradição dos atornautas. É a atornauta dizendo que viu estrela, outra atornauta dizendo que não viu estrela, ou seja, os caras se contradizendo. Meu irmão, veja aí o trabalho da PF, né, para investigar se atentado de golpe ou coisa do tipo. Como é que os caras conseguem montar um caso? É através de contradições. Teve lá o caso das joias do Bolsonaro. Como é que os caras conseguem saber se o cidadão é inocente ou é culpado? Através de contradições dos depoimentos. É assim que você investiga. É a mesma coisa com a face da Lua. A única coisa que a gente tem assim de testemunho é a palavra dos atornautas. É o que sobrou, sabe? E se esses caras se contradizem entre si, isso não é relevante? Isso não é relevante? É muito relevante. É muito relevante, certo? Mas vamos lá. Inclusive, lá no livro da face eu comento muito sobre essas contradições. Mas tem algumas coisas que eu já vi
Que é esquisito. Tipo, por exemplo, você pegar a foto da primeira Apollo que pousou, não tinha a marca do propulsor no chão. E eu acho muito estranho. Porque para você aterrissar na Lua, mesmo não tendo atmosfera, ela tem uma gravidade... E aqui vem a questão da contradição que eu falei. Na Apollo 11, de fato, não tem essa marca. Mas, em outras missões, na Apollo 17, por exemplo, quando o módulo pousou, ele formou a marca. O que é que mudou então? O módulo continuou o mesmo, a propulsão continuava a mesma. O que é que mudou então? Sabe o que é que mudou? O cenário de filmagem. Ou, na verdade, eles perceberam, rapaz, esse negócio aqui de não produzir a cratera pega mal, né? Vamos consertar isso na Apollo 16? Vamos consertar na Apollo 17? Contradição. Vamos lá. A gravidade baixinha é 1.6, né? Ou seja, mais tem a gravidade, é 6 vezes menor que a da Terra. Mas você tem que ter propulsão para você suavizar, senão você cai em queda livre. Por mais que a gravidade seja 6 vezes menor na altura tão grande... mas ela é porque a Apollo tinha os motorzinhos os outros motores. Sim, mas aí já na segunda tem a... Eu quero mostrar para vocês esses motorzinhos que ele tá falando. Vamos ver. Ele falando assim, parece que é uma coisa super tecnológica. Orçamento 25 bi dólares, dá pra fazer muita fraude. É isso aqui, tá? Então, ele tá dizendo basicamente que esses trecos aqui, tinha um aqui, tinha outro lado aqui, ó. Aqui tem outro aqui. Era isso que corrigia a órbita do módulo quando ele pousou na Lua. Esse trequinho aqui, tá? E os caras operando todo esse sistema no manual, como o Gorgonoid falou. Esse sistema de propulsão. E até esse propulsor aqui, esse motor, ele também se movimentava para a esquerda, para a direita. Tinha um gimbal aqui, ó. Então os caras, quando pousaram na Lua, não é que o foguete começou a descer e a propulsão foi ficando menor. Não, eles também literalmente movimentavam esse motor, tá? Acontecia isso. Eu discuto isso no livro da FASA, cara. Ó, deixa eu pegar aqui para você. Vamos ver, vamos ver. Eu falo exatamente sobre isso. Vou ler agora para vocês aqui. O motor de descida do módulo lunar... lendo para vocês com exclusividade um trecho do livro A Farsa da Ida à Lua. Cara. O motor de descida do módulo lunar foi projetado para que pudesse variar sua propulsão. Então, esse motor aqui, tá? Ele não tinha uma propulsão contínua. Os caras lá dentro conseguiam aumentar a propulsão, diminuir e tal, beleza. Esta era uma necessidade, pois seu impulso tinha que ser ajustado durante a descida na Lua. No início de sua manobra de descida, o motor teve que operar no impulso máximo, o que foi progressivamente diminuindo durante sua descida à superfície lunar. No momento em que o módulo estava logo acima da superfície lunar, a propulsão teria que reduzir para cerca de 1/3 de sua potência máxima. E, à medida que o módulo navegava em direção ao seu local de pouso, ajustes constantes de propulsão precisariam ser realizados. Poucas pessoas sabem desse detalhe. O motor do módulo lunar tinha um sistema de gimbal que permitia o seu movimento para direcionar a propulsão. Então, veja, esse treco aqui, ó. Esse treco aqui, tá vendo? Tô apontando aqui. Esse treco aqui, ele se movimentava para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Os caras teriam que ter esse controle também. Não é só questão de propulsão de jatinho aqui, não. Mas vai pensando aí. Esse gimbal tinha como propósito manter o módulo lunar equilibrado. VC está lendo no seu livro Grande e Grosso, doutor? Então você percebe, quando esse treco estava descendo na Lua, ele perdia combustível. Ou seja, o centro de massa desse foguete mudava. Ou seja, o equilíbrio do foguete mudava. E por conta do equilíbrio dele mudar, os caras teriam que constantemente fazer ajustes na direção do motor do módulo. Caso eles não fizessem isso, esse treco começaria a rodopiar e acabou. E acabou, todo mundo morreria. A questão aqui é, você acredita que aqueles astronautas retardados, o cara nem sabia o que era o cinturão de Van Allen, tiveram a capacidade de operar esse treco extremamente complexo, como o Gorgonoid fala, no manual?
Vocês acreditam? Tá queimando combustível, tá mudando o centro de massa, tá mudando o equilíbrio. Os caras têm que ajustar o foguete para ele não começar a rodopiar. Tem que botar o motor um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita. Vocês acreditam nisso, cara? Sério? Continuando. Enquanto o módulo descia na Lua, combustível era queimado, isto é, o módulo perdia massa. Isso fazia com que o centro de massa do foguete, portanto seu equilíbrio, fosse constantemente alterado. Para manter o equilíbrio, era necessário então que o próprio motor do módulo pudesse se mover para evitar qualquer desalinhamento por torque. Um pequeno desequilíbrio induziria uma rotação no módulo, o que poderia ser fatal. Aí o Sakane, ele sempre vai tentar, digamos assim, deixar as coisas muito fáceis, né? Não, mas isso aí eles treinaram, isso aí é tranquilo. Aqui o treco, ó. Doutor, essa é uma imagem do livro. Você sabia que Naruto foi pra Lua? Salva a Hinata. A imagem do livro aqui, ó. Esse treco do... Deixa eu diminuir o brilho, vai ficar mais fácil pra... Vamos lá, foca, foca. Aí, tá vendo? Tá com muito brilho. Então, cara, não percam esse livro. Esse livro vai ter muita informação. Eu acho essencial para quem gosta desse tema, né? E quiser até rebater o Sakane e outros, vai ter muito conteúdo lá. Então vamos terminar aqui rapidinho. A marca. Fica, sabe o que dá impressão? É porque, igual eu falo, esse que é o problema de, às vezes, a gente ficar tentando debater as coisas ao vivo, assim. Porque às vezes eu posso falar alguma coisa aqui que você não sabe. Não que você não sabe, que você não tem conhecimento. No sentido de... Ah, você viu a notícia, igual o Trezotão fica. O Trezotão é uma metralhadora. Ah, saiu a notícia. Ah, você viu o rei da Inglaterra, pegou a mulher dele. Depois você fica tipo assim... Aí, você não tem como refutar, aí você fica... Deve ser isso aí. Então, assim, igual, por exemplo... Isso que eu tô falando é uma coisa que eu vi. Mas... você pode não ter visto essa imagem específica. Eu tenho certeza do que eu vi. Que é, assim... A primeira não tem a marca da propulsão. Fica parecendo que esqueceram. E na segunda ainda tem. Aí você fica assim, porra. Exatamente. Tem ou não tem? Aí outro problema trivial bobo. Se eu não me engano, é a Audi. Que eles estavam... O homem fala que vai voltar na Lua tem muito tempo, né? Todo presidente americano fica prometendo isso. Agora vai. Isso agora não tem volta. Agora não tem erro, não. Eu não acho que vai, não. Acho que eles não vão. Sério? Eu acho que eles não vão nunca. Mas enfim. Se não for, acabou o Elon Musk. Aí ele tá aí, vai ser, a grande derrotada da vida dele, cara. Ele vai morrer. Porque tudo que ele tá investindo pra ir pra Lua... É verdade. Só continuando o raciocínio aqui. Pode continuar. Das baterias. Quem estava sendo responsável por fazer as novas baterias dos carros, né, do Jeep, quando for usar a Lunar, é a Audi. Eles não conseguem fazer uma tecnologia hoje para aguentar trabalhar na temperatura que tem no solo da Lua. Porque eles andaram lá de dia. Casa Vocês lembram? Assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu tô assim, eu não tenho nem presidente do Brasil. Futuro presidente do Brasil, assim, que você, tipo... Não tem atmosfera, pior, porque a irradiação solar chega lá no talo. Ou seja, o ar aqui, entre ar, que lá não tem ar, né? O vácuo aqui tá menos 273, sei lá, não interessa, ou seja, mas tem radiação passando o tempo todo, então tem calor ali. Se tiver qualquer matéria ali, ela vai ser agitada por irradiação e vai aquecer. Aonde você tá no sol é quente, e se aqui tá sol, você tá super quente. Se aqui atrás tá sol, você tá super frio. Sim. Porque não tem como propagar o calor. E aí, por exemplo, as baterias daquele... cara, a bateria... É porque tem umas coisas que eu acho realmente engraçado. Aquele cara andando naquele jipinho lá, velho, é muito tosco, cara. O astronauta andando no jipinho, mano. Tinha que ter um vídeo desse, é muito bobo, cara. Parece... E aí, Sérgio? Mas enfim... Não, cara, mas é porque... é bobo mesmo, cara. É porque é uma coisa muito rudimentar, né? Os caras estavam... o Lunar Rover Vehicle, LRV que chama... Ele foi um negócio para simplesmente... O único objetivo dele era fazer o seguinte, cara, andando, os caras chegam até um ponto. Vamos chegar mais longe com aquele negócio. E aí, ele andando, ele pra ser aquela tosqueira mesmo, porque ele era para ser a coisa que ocupasse menos espaço possível, porque ele ia todo dobradinho na Apollo, entendeu? E leve pra caramba. Essa justificativa aí do Sakane é algo que eu até coloquei no livro da Faça, que foi uma frase lá do Elon Musk. Isso revela bem, cara, a lógica dos caras. Olha só.
tentar ler pra vocês aqui. Perdão, doutor, estava apenas testando com sono. Ó, vamos ler mais uma parte do livro A Farsa da Ida à Lua. Cadê Elon Musk? Onde o senhor está, Elon Musk? Vamos citar o senhor agora. Aqui, ó. Sabe aquela conversa do Sacani? Que ele vai falar, não, na verdade não passou pelo cinturão, tangenciou. Cara, tem um capítulo só sobre isso aqui. Foca, câmera. É só sobre isso aqui. Eu mostro a região e tal, né? Que não tem nada disso que tangenciou. Inclusive usa os próprios dados da NASA. E o Elon Musk falou isso aqui, ó. Você pode até procurar aí. Ele falou assim, ó. Você sabe que é real? Você sabe que é real porque parece fake. Olha a lógica do cara. Isso foi naquele Rocketman, Starman, que ele mandou o carro Tesla com um foguetão para o espaço, né? E aí aquilo parecia muito fake. E ele falou assim, olha, você sabe que é real porque parece fake. Que lógica é essa? Que lógica é essa? É a lógica dos infernos agora, do próprio demônio. Eu sei que é real porque parece fake. É o que o Sacani tá falando aqui em outras palavras. Mas era assim mesmo, era rudimentar, né? Eu sei que é real porque parece fake. Porque não podia ter peso, né? Então Sim. Ele foi aquela tosqueira, é um negócio Só que aí, igual, mesmo. Por exemplo, aí o pessoal tem dificuldade de entender como que a Audi não consegue fazer essa bateria hoje. Nós estamos em 2024 e eles conseguiram fazer em 1969 uma bateria que aguentava essa temperatura na Lua. Então, assim, tem vários porquês, não estou falando que é impossível, mas que faz você questionar a veracidade do negócio. Eu, por exemplo, igual eu falei, eu não acredito. Só que eu também não acredito nunca que os Estados Unidos um dia vai admitir isso. Porque, militarmente falando, tudo... Sim. Não faz sentido. Você não pode chegar a uma potência dessa, não pode chegar do nada e falar assim, gente, eu tava brincando. Pô. Isso aí, meu irmão, só vai ser revelado na volta do Senhor Jesus. Isso aí, felizmente, vai passar geração, não vai ter revelação, não. Eles vão manter a mentira até o final. É só no apocalipse mesmo que tudo vai ser revelado. Eu tô falando assim, o meu ponto, eu só quero que você entenda o seguinte. Não estou falando que foi ou que não foi. Estou falando que mesmo que não tenha ido... Nunca vão falar. Eles não vão falar. Igual, por exemplo, teve um caso aí Esse caso é interessante. Esse que você vai gostar, se você gosta de conspiração. Sabe quando teve a Copa da Rússia? Tem pouco tempo? Não sei se foi... 2018. Aqui o Ryan fez a polêmica de dar camisa falsa. Camisa falsa. Mas que era fake, né? Na verdade era camisa de verdade. É de verdade. Eu não sabia que esse cara era o Ryan. Eu fui descobrir, tipo assim, esse ano. Eu não sabia que esse cara em si era o Ryan Santos. Mas, enfim. Nessa Copa, a CIA... Tem notícia, tá? Você vai pra procurar. Igual eu falo, não tem como eu te mostrar aqui agora, mas qualquer coisa eu te mando. Esse Ryan Santos era ator pornô, né? Ele era ator pornô. A CIA falou que ia investigar as fraudes de superfaturamento nos estádios da Copa da Rússia. Aí, passou... Cara, tá tudo... Você procurar no Google hoje, tem as notícias. Vamos procurar. Põe aí pra gente, produção. CIA investiga superfaturamento dos estádios ou fraude Copa da Rússia. Aí eu lembro que eu conferi a data e falei, não, cara, isso é conspiração, isso não existe. Porque eu sou um questionador. Então, quando a pessoa me fala um negócio desse, eu vou procurar. Claro. Aí, cara, realmente teve um negócio desse. Passou uma semana ou duas, a Rússia... O Gogonoid viu isso no documentário da FACE, hein? Que a gente colocou lá. É isso aí. Você lançou um negócio assim que iam começar a investigar sobre a ida do homem na Lua. Só saiu essa notícia. Eu lembro disso aí. Eu lembro disso. Depois disso, a CIA deixou pra lá. Eu lembro disso. Não investigou os estádios. Mas aí é estranho porque a União Soviética admitiu lá atrás, foi o primeiro a admitir. Depois, pra provar que tinham pisado na Lua, ela usou... A União Soviética, quem não sabe, ela tinha, na época da Guerra Fria... Ela tinha o maior radar do planeta. Não, a Rússia é cabulosa. A União Soviética usou esse radar e apontou ele para a Lua
Porque falou assim, cara, se os caras pousaram mesmo e os equipamentos estão lá, eles vão emitir essa assinatura aqui. E eles detectaram isso mesmo que esses equipamentos estejam lá, a gente ainda pode discutir sobre isso, ainda assim não prova que o homem pisou na Lua. Não é a própria União Soviética que mandava sondas e tal, mesmo antes das Apolos, que dizia ter coletado rochas antes das Apolos e sem mandar homens soviéticos para a Lua. Então, bom, a NASA, não acredito nisso, mas é uma possibilidade, é um cenário. A NASA pode ter enviado sondas, pode até ter enviado equipamentos e tal, sem a necessidade de mandar homens à Lua. É uma possibilidade, é um cenário. O que eu quero dizer é, ter equipamento na Lua não prova que o homem pisou lá. Não prova Apolo 11, certo? Mas enfim, tem muita coisa para reagir. O Sacani, cara, às vezes ele fala umas coisas assim meio nada a ver, sabe? Mas ele parece ser um cara bacana para um debate, né? Tanto que eu já falei, olha, dessa turminha aí da patota, eu só aceito debater com o Sacani, mais ninguém. Só com o Sacani, que é o chefe. A gente só vai, né, duelar com o chefe, não menos que o chefe. Mas é isso aí, abração, Gorgonoide, muito obrigado aí pela menção. E é isso aí, vamos lá.